Olá pessoal, boa noite. Estou aqui em casa em Ferraz e a gente está fazendo essa live para comunicar à população sobre algumas informações, atualizações sobre o coronavírus, né? Sobre essa pandemia que tem acontecido mundial. E eu queria inicialmente falar sobre os casos confirmados. Então até agora são 509 casos confirmados, com 4 mortes. Informações que nós temos é de que quando nós temos confirmações de alguns casos, a maioria das pessoas que estão contaminadas, elas são assintomáticas, elas nem sabem que têm os sintomas, não demonstram sintomas, mas elas já carregam o vírus. E quando ela carrega o vírus, antes do vírus se manifestar, ela já pode transmitir para outras pessoas. Então, eu quero falar uma situação aqui que parece até uma questão boba, mas ensinar as pessoas a como lavar as mãos de forma correta. Então, para a gente iniciar, nós tivemos aí dos 509 casos, 4 mortes. Uma morte, eu acabei de ver agora pela imprensa, de que a pessoa chegou a morrer e depois que ela morreu, que foi diagnosticado através do exame, do teste, que ela tinha o coronavírus. Então ela veio ao óbito sem nem ter tempo do teste ter o seu resultado final. E o caso, a gravidade tem aumentado muito. E muito se fala, eu faço parte da Comissão de Código de Defesa do Consumidor, a gente está atuando em cima disso, para saber como são as medidas, como estão as medidas tomadas para locais que estão fazendo cobrança excessiva e abusiva do álcool em gel. Mas eu tenho um detalhe muito importante aqui para dar. Mesmo que não justifica a alta cobrança, por um lado, ela acaba compensando, porque as pessoas estão indo fazer compra em supermercados, os supermercados estão lotados, num desespero de que vão acabar os alimentos, os mantimentos. O álcool cobrado com preço abusivo não pode, é crime, previsto em lei. Mas também se ele fica no preço baixo, a mesma pessoa está comprando diversos frascos e não dando condições para outras terem oportunidade de comprar o álcool em gel. Eu acabei de ver com alguns fabricantes de álcool em gel, a gente estava consultando distribuidores. O que tem acontecido? Além da falta da matéria-prima da produção do álcool em gel, está tendo falta de embalagem, está tendo falta do aparelhinho que você pressiona em cima, me fugiu o nome agora da cabeça, que você aperta ali como se fosse um borrifador, né? Está em falta esse produto, está em falta a própria embalagem. E o álcool em gel, ele tem uma matéria-prima chamada Carbopol, que é a matéria-prima utilizada para a produção dele. Já está em falta no Brasil, já não tem mais. Então os pedidos de venda de álcool em gel já foram cancelados, não tem previsão para os próximos 30 dias de entrega. E a possibilidade é de que nos próximos 30 dias acabe totalmente aí o álcool em gel. Qual é a solução para isso? Utilizar sabonete ou detergente, né? Antibactericida. E aí, você utilizar esse sabonete, esse detergente, para você matar as bactérias que estão nas suas mãos. Então, primeiramente, nós precisamos conscientizar a população de utilizar de métodos como esse numa crise, numa pandemia que nós estamos enfrentando. Então, primeiramente, para você fazer a utilização do sabonete e lavar as suas mãos de forma correta, eu queria explicar aqui a maneira, que é a maneira que os médicos, os cirurgiões utilizam. Primeiro, quando você abrir a torneira, molhe as suas mãos, vou ficar de lado aqui para poder mostrar, enxague as suas mãos, depois você coloca sabonete, detergente, né, de preferência antibactericida,
e esfregue bem nas mãos para ensaboar bem as mãos. Lave os punhos e uma parte do antebraço, de ambos os lados. Depois, esfregue entre os dedos, de ambas as formas. Esfregue entre os dedos para lavar bem, tá? Deixa a mão bem ensaboada. O dedo polegar, você lava dessa maneira, de ambas as mãos, tá? Lave entre os dedos e principalmente onde tem risco de contaminação, nas unhas. Então, quando você ensaboar as mãos com o detergente, pegue as unhas e raspe na palma da mão, do dedão polegar também e da outra mão também, no dedão polegar, dessa forma. Depois que você lavar, enxague as mãos na torneira, enxague bem e levante as mãos para cima. Por que levante as mãos para cima? Porque se você ficar com a mão para baixo, o que tiver molhado e contaminado aqui, ela escorre de novo para a mão. Então, se você reparar, eu já vi em filme, os médicos, quando eles lavam as mãos, eles levantam as mãos para que a água que fica, o excesso, escorra para baixo. Se você for secar em papel toalha, seque as suas mãos em papel toalha, seque bem, e utilize o papel toalha para fechar a torneira. Porque se você lavar as mãos e depois for fechar a torneira e a torneira estiver contaminada, você vai estar se contaminando novamente. Como é que funciona a contaminação pelo coronavírus? Se você pegar na mão, você pega o coronavírus, somente se você levar a sua mão até a boca, na mucosa, limpar o nariz ou colocar a mão no nariz ou limpar os olhos. Se você não fizer isso, você não pega. Então, se você precisar se segurar numa barra ali de ferro do transporte público, mas você não levar as mãos aos olhos, o que vai acontecer? Você não vai se contaminar. O problema é que muitas vezes nós, por sabermos que não podemos levar as mãos aos olhos, ao rosto, a vontade de fazer isso é mais forte. Muitas vezes, de forma involuntária, nós acabamos coçando o olho, mexendo na mucosa da boca, mexendo no nariz, e isso faz com que nós acabamos sendo contaminados. Se for espirrar e não tiver com as mãos limpas, se tiver papel, ponha o papel em frente ao nariz, espirre no nariz, ou for tossir, espirre num papel descartável. Se for espirrar, use o antebraço para não utilizar as mãos que possa estar contaminada. Se você for usar álcool em gel e a sua mão não estiver limpa, o álcool em gel, ele não limpa a matéria orgânica, suja, que está nas palmas da sua mão. Ele só vai ter efetividade se primeiro você lavar as mãos e depois passar o álcool para esterilizar. Então são algumas medidas que você precisa tomar para que isso não se torne contagioso para você. A doença está sendo proliferada muito rápida. Qual é a maneira de conter essa pandemia? Ficar dentro de casa. Alguns estados já declararam calamidade pública, estado de calamidade pública, e simplesmente estão fechando lojas, a polícia está fechando lojas, prefeitos de cidades litorâneas estão expulsando os banhistas da praia, porque é irresponsabilidade estar na praia. Estão pedindo para que as pessoas não fiquem na rua, que as lojas não sejam abertas, e alguns estados já estão com decreto para não ter a utilização de transporte público. A gente está elaborando alguma maneira de facilitar o transporte público para funcionários da área da saúde, para trabalhadores da área da saúde, porque são eles que salvam vidas. Eu vi uma mensagem muito importante hoje de alguns enfermeiros, médicos, eles utilizaram papéis sulfite e cada um tinha uma letra, uma palavra, dizendo assim, dentro do hospital, dizendo: nós estamos aqui por você e queremos que vocês fiquem em casa por nós. Então, quanto mais pessoas estiverem em casa, menos infectados terão.
e menos médicos correndo risco de infecção teremos também. Alguns hospitais, como o Hospital Regional, estão não realizando mais consultas laboratoriais e nem exames laboratoriais para pessoas na área de risco, no grupo de risco, acima de 60 anos. Ah, Rodrigo, então pessoas que têm acima de 60 anos não podem fazer o exame do coronavírus? Não, não é isso. Não pode ir utilizar o ambulatório para fazer exames que não sejam pertinentes ao coronavírus, para que essa pessoa não corra o risco de ser contaminada por alguém que está no hospital. Eu conversei com a área da saúde, são muitas pessoas que não desenvolveram os sintomas do coronavírus, ou porque espirraram ou tossiram, estão procurando o hospital. Essa é a pior maneira que alguém pode escolher, porque a contaminação na área de hospital com outras pessoas possivelmente contaminadas, a probabilidade de você ser contaminado é muito alta. Então só vá no hospital se você estiver com febre alta, com muita tosse, com dores pelo corpo, e se você estiver com insuficiência respiratória, falta de ar, dificuldade para respirar. Caso contrário, trate-se dentro de casa. Fique dentro de casa. Tome sopas quentes, caldos quentes. Não saia de casa, porque a sua saída de casa para o hospital pode ser que você não esteja contaminado e se contamine numa área que é totalmente de risco, que são os hospitais. Algumas pessoas que estão internadas em hospitais que não estão com coronavírus estão recebendo alta, para que os familiares não fiquem no hospital, para que essas pessoas que estão lá, muitas vezes com problemas que não são letais, não contrariem doença, não passem para os seus familiares e para que não haja um colapso dentro da saúde. Eu tenho visto muitas pessoas falando que a China inventou a doença por situações da bolsa. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo de se ouvir. Vamos supor que isso seja uma realidade, que a China criou a doença, criou a histeria para que ela levantasse as suas bolsas. Vocês acham que os outros países não têm inteligência para isso? Vocês acham que se isso acontecesse, os Estados Unidos estaria parando com a NBA? Estaria parando com suas ligas de futebol? A Alemanha, Inglaterra, a Espanha pararia com as suas ligas de futebol? As companhias aéreas estariam quebrando, cancelando voos, que as escolas teriam aulas suspensas. Se a China tivesse feito uma manobra para isso, os outros países não têm inteligência para descobrir. Os outros países teriam caído nessa armadilha. A Alemanha não é inteligente o suficiente. A Itália não é inteligente o suficiente para ter entendido isso. Não, gente. É grave a situação. É grave o colapso que pode ser causado na saúde. Isso não foi feito para levantar a bolsa de valores. É muita ignorância. É muita ignorância quem faz vídeo para esse tipo de informação. Vocês acham que os Estados Unidos ia deixar a China fazer uma coisa dessa e não alertariam? Se os Estados Unidos não tivesse pisado na Lua, se o homem não tivesse ido à Lua, na época da corrida lunar, a Rússia não divulgaria, que na época a União Soviética não divulgaria que era uma farsa, que era uma fake news. Então, se fosse uma fake news, a doença, os outros países hiper, maxi, mega desenvolvidos não alertariam a população? Os outros países não diriam, isso é uma farsa, não vamos parar nada aqui. Se eles estão parando, se está tendo um colapso nas bolsas, é porque não é brincadeira, é porque não é uma estratégia financeira. Isso é um absurdo, é uma loucura o que se propaga, é uma loucura. Isso é fake news. São pessoas que querem ganhar curtidas, popularidade, utilizando do pânico da população para causar factoides, mentiras como essa. Use a lógica. Se você não acredita em mim, pare um pouco e raciocine. Toda vez que você tiver uma informação, não seja cego. Raciocine pelo outro lado. Os países desenvolvidos não entrariam numa briga com a China? Para pensar, é só você refletir isso, tá? Porque os outros países estão sendo quebrados.
Se é só a China que está tendo privilégio com isso, os outros países estão quebrando. Eles não entregariam essa farsa? Se você raciocinar, você vai ver, olha, eu acho que o Rodrigo tem um pouco de razão. Então pense por esse lado. Pense por esse lado. Outra pauta que eu coloquei aqui falando do transporte, evitar ir para hospitais. Falei dos exames que estão sendo suspensos na rede pública. Não vai ter jeito. A circulação de pessoas, como já acontece na Espanha, ela deverá ser proibida. E por quê? Para que não haja um colapso e falta de UTIs. Voltando aqui ao assunto, ontem eu já disse que eu entrei em contato com o governador, o vice-governador, dissemos sobre o hospital regional aqui do Alto Tietê de Ferraz de Vasconcelos, que o hospital hoje possui 12 leitos de UTI, com respiradores, tá? Não possui mais do que 12 leitos, mas o diretor do hospital disponibilizou para o governo do estado o 6º andar, que comportaria mais 30 leitos. E como os gases encanados de oxigênio, os gases que existem no hospital são encanados, a facilidade de levá-lo para o 6º andar seria maior. Então, o que o governo faria? Precisa dar os respiradores e uma contratação emergencial de funcionários, auxiliares, enfermeiros, médicos, para que dê conta dessa demanda. Qual é o problema disso? Que não tem mais respiradores no mundo disponíveis para compra. A China acabou comprando a grande totalidade dos respiradores. Só que a China agora está vendendo porque diminuiu o surto lá. Estão sendo controlados. Por quê? Por medidas das pessoas ficarem dentro de casa. Delas não estarem saindo. É só assim que controla e que acaba com a pandemia, reduz a pandemia. É só assim, ficando em casa de quarentena. O que acontece? O Brasil está providenciando um decreto para autorizar que o país possa comprar esses respiradores já usados da China. Ah, mas vai usar respirador usado? Gente, quem vai entrar no respirador, os respiradores são esterilizados, eles são seminovos. O mesmo respirador, centenas e milhares de pessoas usam, é normal. Quem está no respirador já está infectado, ok? Então não adianta dizer, é a única solução para salvar vidas. Então, assim que o estado de São Paulo puder comprar esses respiradores, eu já enviei todos os dados do hospital regional, a demanda que tem de espaço de leitos, quantos leitos já são existentes, qual é a demanda de quantidade de funcionários para que o hospital possa receber esses respiradores, essa equipe de médicos e profissionais e possa ter mais 30 leitos, totalizando aí 42 leitos no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Tudo isso é o trabalho que a gente está fazendo para reduzir os riscos dessa pandemia. Então, para que isso acabe, seja controlado, só depende de uma pessoa, de você. Só depende de mim. Depende do coletivo, do ser humano, de nós. Se o vírus não encontrar ninguém, ele vai embora. E para ele não encontrar ninguém, não pode ter pessoas nas ruas, não pode ter pessoas em excesso nos hospitais, nos shopping centers, em comércios, em reuniões. Nós precisamos todos cortar na carne para que não seja algo muito grave. Países da Europa que estouraram a quantidade de pessoas infectadas estão tendo que tomar medidas mais drásticas. E quais são essas medidas? Não podendo deixar pessoas na rua, porque a polícia, através da força policial, está levando elas presas ou multando para que tenha esse toque de quarentena e não saiam nas ruas. Na Itália, em alguns países da Europa, a quantidade de infectados é muito grande. Pessoas acima de 80 anos nem estão sendo mais aceitas caso elas precisem de respiradores. Eles estão dando preferências para pessoas mais novas. É horrível dizer isso, mas é uma medida extrema que alguns países estão tomando. Pessoas acima de 80 anos eles não estão colocando, mesmo com necessidades, dificuldades respiratórias.
Para que você tenha entendimento do caso, pessoas que estão falecendo dentro de casa não estão indo retirar os corpos. Isso não é no Brasil, são em alguns países onde a epidemia está mais grave. Algumas pessoas que estão morrendo em alguns países não estão fazendo velório, sepultamento. Essas pessoas estão sendo cremadas para não correr o risco de contágio. São medidas drásticas, duras, mas para que isso não chegue no Brasil, nós temos que ter um controle. Para que nós não tenhamos uma obrigatoriedade de estarmos dentro de casa com dificuldade para qualquer tipo de coisa, nós precisamos primeiro controlar a doença. O Brasil já tem 509 casos. A cada hora é atualizado com um aumento, porque há uma defasagem de casos. São muitas pessoas que estão infectadas, milhares, que nós nem sabemos. Elas são assintomáticas, elas nem sabem, elas são infectadas e não sabem. Então, não cumprimente as pessoas tocando nas mãos. Cumprimente de longe. Mantenha 1,5 metro, 2 metros de distância. A saliva, gotículas de saliva, são suficientes para contaminação. Não beije as pessoas no rosto. Cuidado! É somente através da mucosa, da boca, do nariz, dos olhos é que você consegue se contaminar. Não leve as suas mãos aos olhos, ao nariz, se monitore. Lave as mãos, conversou com uma pessoa, saiu do transporte público. A superfície, para você ter uma ideia, aqui eu estou em cima da mesa. Se eu estou infectado e eu, ao falar, cai gotículas da saliva infectada, se você não esterilizar a mesa com álcool, essas gotículas, o vírus, ele fica aqui por 48, 72 horas. Se alguém vier não infectado pôr a mão em cima da superfície, se contaminar e levar a mão no rosto, na boca, nos olhos, ela acaba se contaminando. Então, a esterilização dos locais são muito importantes. Às vezes você está sentado numa mesa e fala, mas eu não estou conversando com ninguém. Mas ontem naquela mesa alguém estava infectado. E aí no outro dia, quando você pôs a mão, levou nos olhos, você se infectou. Você fala, poxa, mas eu não sabia com quem que eu conversei, eu não tive contato com ninguém. Não, foi devido às superfícies, a cadeira, a mesa, aonde você pegou em corrimão. Se afaste disso. Se você entrar no elevador, procure tentar tocar através da roupa, da chave do seu carro, porque a chave, por exemplo, se você for utilizar o carro, é preciso que você pegue a chave, toque no botão do elevador, não encoste nas paredes do elevador. Se for possível, não use o corrimão. Se você estiver em alguma mesa onde alguém usou do trabalho, leve álcool e passe o álcool em cima, um álcool aí 70%, com um pano. Tem essas maneiras de prevenção. Seu celular, cuidado para não estragar o aparelho se você utilizar algum produto corrosivo, assim, algum álcool mais forte que possa danificar o aparelho, o seu notebook. Mas as teclas do seu teclado são perfeitas para transmissão do teclado aí do seu computador. A tela do seu celular que você usa, toca, ela é perfeita para contaminar. O seu celular é uma fonte de contaminação. Não pegue o celular de outra pessoa. Não estamos num momento para brincadeira. O computador é algo altamente contagiante. Mais uma vez, se for espirrar, utilize o antebraço, utilize o ombro. Não use a mão ou coloque um pano, né, um lenço descartável e jogue fora. Cuidado com a contaminação. Você que tem pessoas na área, no grupo de risco, mãe, pai, avós, cuidado com a saúde deles. É muito importante essa corrente. Se você conseguir informar um maior número de pessoas, nós vamos conseguir evitar com que essa pandemia piore. Eu vejo muitas pessoas falando, mas não tem risco. Não tem risco enquanto não estamos vivendo um colapso. Pergunte para as pessoas da Itália. Ontem uma brasileira que está na Itália comentou a minha live. A minha live está praticamente em 200 mil visualizações de ontem, de forma orgânica, para entender como que está grave a situação do coronavírus. A live que eu fiz ontem à tarde da Assembleia tem praticamente 200 mil visualizações.
pode dar uma olhada lá, que eu falei sobre esse caso do hospital regional e o que a gente está fazendo. Então é muito importante, previna a sua família, previna a sua saúde, fique em isolamento. Eu sei que as pessoas têm dificuldade, a gente está trabalhando, por exemplo, e a pessoa que é o ambulante na rua, que se ele não tiver o dinheiro do dia a dia, como ele vai sobreviver? Nós estamos trabalhando junto ao governo do estado para ver uma medida de emergência, uma medida emergencial de como podemos ajudar essas pessoas com mantimentos, alimentos. E as crianças, que muitas vão na escola, e se essas crianças não têm condições de se alimentar em casa e vão para a escola para comer a merenda, e a escola está fechada, como ela come merenda? Então as escolas estão ficando abertas para servir merenda. Muitas medidas do Estado estão sendo adotadas. A gente fica preocupado com a situação do vírus, mas se a criança ficar desnutrida, não tiver o que comer, ela também fica com a imunidade baixa. Gente, momento de quarentena, outra coisa, não, isso é importantíssimo, presta atenção. Presta atenção. A Suelen perguntou aqui, ó, você sabe se os hospitais estão mesmo sem máscara? Sim, Suelen. Acabei de falar no hospital com o diretor do hospital regional. Ele falou que está tendo falta de álcool em gel, falta de máscaras, falta de equipamentos de procedimentos simples. Porque não está tendo produção. Precisa ter uma importação de fora, está tendo dificuldade para isso. Então, as pessoas que estão comprando máscara, por que a gente está falando isso? Não compre máscara se você não estiver infectado. Sabe por quê? A máscara tem que ficar para os profissionais de saúde. Como é que os enfermeiros, os médicos vão atender pessoas contaminadas se eles não se protegerem? Deixe as máscaras para pessoas contaminadas. Realmente, os hospitais do Brasil estão tendo uma dificuldade e falta desses materiais básicos para prevenção dos profissionais de saúde. Deixe as máscaras para os profissionais de saúde. Outra coisa que eu queria dizer, agora me fugiu da cabeça que eu acabei falando da máscara, mas eu ia falar uma outra informação importante, além da situação das máscaras, mas enfim, quando você acaba indo para o hospital sem necessidade, você corre um risco muito grande de se contaminar e se você está contaminado também de contaminar pessoas que não estão. Então tome cuidado. Se você não for visitar seu pai, seu avô, sua mãe, desde que eles não precisem de cuidados básicos, isso é um ato de amor. Não está perto nesse momento. Manter a distância até que essa pandemia passe. Então o Estado tem adotado diversas maneiras, diversas metodologias que eles estão fazendo para ver como podemos diminuir os casos, como nós podemos conter essa pandemia. Então não vamos deixar o colapso ser atingido. Vamos trabalhar, vamos nos organizarmos de maneira consciente. Isso não é brincadeira, isso não é jogada de marketing, isso não é jogada financeira, isso é uma dura realidade. E só nós podemos mudar isso. Só nós podemos mudar isso. O Kleber está perguntando do fundo partidário. Eu vi diversos deputados escrevendo sobre isso. Eu acredito que é importantíssimo, viu, Kleber? Eu acredito que é importantíssimo. Inclusive as assembleias e congressos continuam funcionando. Por quê? Porque medidas como essas adotadas precisam ser votadas no Congresso, nas assembleias. E nós estamos de stand-by, nós estamos de prontidão para que se medidas forem colocadas em pauta, nós consigamos votar, e eu sou favorável a isso. Sou favorável. Sobre essas famílias que não têm o que comer, você está falando exatamente, Patrícia. O governo está vendo como adotar medidas como essa, porque são casos de calamidade. E, eu lembrei, perdão, você está falando sobre o assunto que eu estava falando. Gente, você que está em casa agora, presta atenção, você que está me assistindo. Agora não é momento para você fazer dieta. Porque quando você faz dieta, geralmente você reduz aí carboidratos, que é a fonte básica de energia do corpo humano. Quando você reduz drasticamente essas fontes de energia, é natural
que a sua imunidade, seu sistema imunológico fique fragilizado. Fazer dieta num momento desse é pedir para que seu corpo esteja aberto para o contágio. O que é a vacina, gente? A vacina nada mais é do que o vírus em uma proporção bem pequena, milhares de vezes menor do que a proporção do vírus. É o vírus que é separado, isolado e reduzido a sua proporção, injetada na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, para que o nosso próprio sistema imunológico consiga ser forte o suficiente para falar, opa, esse vírus eu preciso matar sim. E ele destrói dessa forma, colocando o vírus injetado na gente. A vacina é isso, em uma proporção muito menor. Então, quando você está com a imunidade boa do teu corpo e você é vacinado, seu corpo cria anticorpos. Se você está fazendo dieta, se você não está se alimentando bem, se você não está bebendo água, o que vai acontecer com você? Sua imunidade cai e a chance de você se infectar é muito grande. Outra coisa, pessoal, o álcool, a bebida alcoólica, é o que há de mais estranho para o organismo. Reduza 100%, corte a bebida alcoólica ou faça uma moderação completa, porque ela é fundamental para também derrubar a imunidade do seu corpo. O álcool é o que há de mais estranho para o corpo humano. Reduza 100%, corte o álcool nessa pandemia ou reduza o que você puder. Mas o álcool é muito ruim nesse momento agora que nós estamos passando. Tire o álcool da sua vida. Não o álcool em gel, a bebida alcoólica eu estou querendo dizer, tá bom? Não faça dietas. Não faça para não cair a sua imunidade. Lave as mãos de forma adequada, como eu falei no vídeo. Procure se informar. Informe o próximo. Informe as pessoas da sua família. O que vai salvar o nosso país, o mundo dessa pandemia é a informação e a conscientização. E o isolamento. É isso que vai salvar a nossa população, para que o sistema de saúde não entre em colapso. Gente, eu vou tentar ler aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu quero dizer que eu não sou infectologista, tá? Não sou médico, não é a minha área, mas eu tenho me informado muito. A Assembleia Legislativa criou um grupo virtual de crise para que os deputados estejam em contato, os líderes estejam em contato o tempo inteiro para comunicar sobre situações como essa e atitudes como essa. Os policiais que estão na rua precisam ter os equipamentos obrigatórios de segurança, máscaras, para não se contaminarem, não levar o contágio para suas famílias. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, nós estamos lutando, agentes penitenciários, para que isso tenha a facilidade, né, ou pelo menos a prevenção para esses profissionais que lutam, além de proteger a vida das pessoas, lutam contra esse contágio. Então tudo isso nesse momento é muito importante. União, essa palavra é o que vai salvar essa pandemia. A união, conscientização, isolamento, informação, é isso que nós precisamos. União, conscientização, informação e isolamento. É isso que nós precisamos mais uma vez. Para a gente finalizar, se você não tiver os sintomas, de febre alta, dores no corpo, falta de ar, tosse, não vá no hospital, porque lá no hospital você pode se contaminar. É uma área de risco. O hospital é uma área de risco. Falei com a direção do hospital regional. Quantos casos o hospital regional detectou? O hospital regional até agora nenhum. Quantas pessoas estão indo lá para fazer o teste? Centenas. E centenas de pessoas, já de cara, os médicos percebem que não têm os sintomas. Mas mesmo assim elas estão indo. O que o hospital tem que fazer?
tem que ir lá fazer o teste, envia para o Instituto Adolfo Lutz, que é o especializado em São Paulo, e aguarda o retorno do teste. Se você não tiver febre alta, acima de 37, 38, 39 graus, se você não estiver com dores no corpo, se você não estiver com dificuldade respiratória, se você não estiver com esses sintomas fortes, tosse, não procure o hospital, porque você pode se infectar lá. A Eliana Riotto está dizendo, como pagaremos água, luz e IPTU? Você tem razão, Eliana. Imagina os empresários que têm empresas, que têm restaurante, bares que têm que fechar e continuar ainda pagando salários também. Porque essas outras pessoas que trabalham lá também vão sofrer. Isso é uma crise, por isso que isso é uma crise. As prefeituras, o Estado, eles estão pensando em soluções de como amenizar essas situações, aumentar prazos. Algumas coisas estão acontecendo em situações de minutos, atitudes novas. E eu estou informando aqui essas atitudes, tá? Então eu não consigo te dar todas as informações, mas a gente está passando aquilo que é possível. Então, mais uma vez, não faça dietas nesse momento. Lave bem as mãos da maneira como eu ensinei, como eu falei aqui já na live. Não vá no hospital se não tiver esses sintomas fortes. Isolamento, conscientização, prevenção e informação é o que vai nos livrar dessa crise. Os casos estão sendo confirmados de hora em hora. Álcool em gel, mais uma vez, terá falta, porque não tem matéria-prima, não tem embalagens para fazer álcool em gel, não tem mais a bisnaga ali para você, não é a bisnaga, porque você aperta em cima para o borrifador, e o Carbopol, que é a matéria-prima do álcool em gel, está em falta no país. Qual é a solução? Utilizar sabonete, principalmente detergente antibactericida. Utilize sabonetes antibactericidas, que eles facilitam. Lavar as mãos, molhe as mãos, sabonete, bastante sabonete antibactericida, detergente, ensaboe bem as mãos de ambos os lados, lave os punhos, o antebraço, esfregue os dedos entre os dedos de ambos os lados, pela frente, polegar, aqui ó, lave dessa forma, do outro lado, dessa forma. Lave a ponta das unhas, porque fica a infecção. As suas unhas são transmissores também. Passe na palma das mãos. Tudo isso com bastante sabonete, com sabonete nas mãos. Passe a unha do polegar. Não se esqueça, ainda mais se você estiver em banheiro público, que você, levante as mãos para a água daqui, não escorrer para baixo. Então tente levantar as mãos após terminar de lavar. Se tiver que fechar a torneira, tire primeiro o papel toalha, seque bem as mãos e use esse papel toalha para fechar a torneira. Se for utilizar álcool em gel, use o álcool em gel depois que lavar as mãos. Porque se você tiver sujeira, matéria orgânica na mão, o álcool em gel não previne, ele não combate. Então lave primeiro as mãos, depois use o álcool em gel. Crispina Barbosa da Fé, é uma vergonha o álcool em gel custar 18, 20 reais. Eles estão aproveitando a situação. Eu quero dizer uma coisa, como eu já disse no início. O que acontece? É ruim? É. Mas quando o álcool em gel estava barato, as pessoas estavam comprando dezenas dele. A mesma pessoa. E não deixava para os próximos. Então, por um lado é ruim, é até um crime. Mas por um outro lado, pelo menos a mesma pessoa não vai comprar tantos álcools e vai sobrar para as demais pessoas. Máscaras, deixe para quem está infectado, porque está faltando no mercado. Máscara, os hospitais não estão tendo. Deixe para quem trabalha para a área da saúde. Ou para se você estiver infectado. Se você não estiver infectado, não adianta usar máscara. Só previna dessa forma. Não cumprimente as pessoas com toque. Não beije as pessoas. Não fique próxima com mais de 1,5 metro, 2 metros conversando para não voar gotículas.
E você só vai se infectar se você levar as mãos à boca, à mucosa, ao nariz e aos olhos. Fora isso, você não vai se infectar. Então, tome muito cuidado com isso, tá bom? A Cá tá falando, ó, o dorso das mãos principalmente, tirem os anéis, exatamente, para lavar a mão, tirem os anéis. Se puder não usar anel, não use anel. Não use anel. É importante isso também. É um momento crítico. Então, se a gente utilizar essas informações, se a gente se prevenir dessa forma, com certeza nós vamos reduzir e muito. Casos na Itália, como eu vi ontem, nesses últimos dias, a Itália tinha 10 mil há 2, 3 dias atrás, 10 mil infectados e 1.000 estavam na UTI. Nessa contagem progressiva de infectados, em 7 dias, a Itália tem apenas 5 mil UTIs no país inteiro. Em 7 dias não teriam mais leitos na Itália. Então essa é a preocupação com a doença. É de não ter leitos e sistema de respiradores para que as pessoas que têm problemas respiratórios sejam internadas. Então, antes que aconteça algo mais grave, fique em casa. Não leve isso na brincadeira. Isso não é um golpe de marketing, não é uma estratégia. Senão os outros países que estão quebrando, as empresas como de aviação, que estão passando dificuldade, cancelando passagem, viagem, já teriam divulgado. Isso não é brincadeira. Isso não é golpe de bolsa. Quem fala uma bobagem dessa precisa se tratar. Esse precisa se tratar mentalmente. É um absurdo. E quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, eu já falei aqui no vídeo. Gente, obrigado pela audiência. O que eu quero pedir para vocês? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Aproveita agora. O compartilhar é levar informação para aquela pessoa que participa da sua rede. É evitar que alguma pessoa se contamine. Aperte agora o botão de compartilhar. Leve essa informação para mais pessoas. Ajude a dissipar a informação, o conteúdo, a conscientização. Aperta agora aí o compartilhar. Clique em curtir para engajar mais a publicação. Vamos levar informação às pessoas. Curta, comente, compartilhe, marque agora seus amigos, as pessoas que você se importa. Marque agora nesse vídeo. Aproveitar essa grande audiência que a gente está tendo e aproveite para fazer isso. Fique em casa com a sua família. Se isole na sua casa. Procure ficar até em quartos separados, porque isso é importante para a prevenção e para salvar vidas. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e vamos, se Deus quiser e assim permitir, sair de mais uma crise como essa, que o mundo inteiro é solidário e não pode dar as mãos nesse momento. Tem que ser solidário no coração. Nós não podemos dar as mãos. Um grande abraço, boa noite e Deus nos proteja.